Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite aí a todos. Tudo bem com vocês? Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Eu entrei aqui hoje para conversar com vocês que já me seguem e já conhecem o assunto que a gente gosta muito de falar, que são vermes e parasitoses. E principalmente para tirar algumas dúvidas dos seguidores, né? Então, se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, então por isso que eu entrei aqui para poder conversar com vocês, né? O que vocês acham? Vamos entrando, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Tem vários seguidores que já estão presentes aqui em todas as lives. A Keila, querida. A Bruna. Tudo bem com vocês? Eu acabei aqui meus estudos por agora, tava atendendo, aí depois tive aula. E aí não consegui entrar aqui antes. Eu ainda nem comi, então eu vou comer por aqui mesmo, vou fazer um soro e depois vou voltar a trabalhar, gente. Vamos ver as perguntas de vocês, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a Paula. Diabetes tipo 1 é parasita? Tem algum estudo? E lactose também? Então, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ela é causada por uma disfunção pancreática aí no pâncreas, né? E a diabetes tipo 1, segundo o da Clark, é parasitose sim, é relacionada aos leaky guts, né? A hiperpermeabilidade intestinal, aquela pessoa que consome muitos alimentos que têm toxinas, como conservante, corante, flavorizante, todos esses conservantes a gente sabe que podem causar sim a hiperpermeabilidade intestinal, né? Então, quem come muito alimento com glutamato monossódico, quem usa muito alimento industrializado, quem toma refrigerante. Então, você vê muitas vezes o diabético tipo 1, ele fazia uso de refrigerante, muita coisa com corante, muito alimento industrializado, esses nuggets, esses produtos industrializados, né? Geralmente é criança que desenvolve, né? Na primeira infância, o diabetes tipo 1. Ela tá relacionada, sim, a parasitoses, tá? E sobre a lactose não é parasitose, gente. A lactose, a intolerância à lactose tem a ver com as nossas toxinas ambientais também. Então, eu sempre costumo falar, quando a gente tem uma intolerância alimentar, intolerância ao glúten, intolerância à frutose, intolerância à lactose, tá relacionada ao quê? Tá relacionada a essas toxinas ambientais, que é o fator primário que causou a inflamação, né? Na microbiota intestinal. Então, a gente nunca pode esquecer que o corpo adoeceu, na verdade, o primeiro fator sempre vai ser o fator primário, que são os complexos organometálicos, que é uma live que eu quero fazer com vocês, que é uma live super especial, onde a gente vai falar dos complexos organometálicos, que toda enfermidade tem uma combinação de frequência e uma combinação de metal, característica e correspondente a um metal, né, ou uma combinação de metais. Então, quando a gente vê uma enfermidade, sempre tem metais associados aí, que são os complexos organometálicos. Outra coisa, a Bruna, querida, que é minha paciente, lá de Teresópolis. A Bruna tá perguntando aqui sobre os enemas.
O enema, o que você tem dúvida, Bruna? É o enema de café, o enema de iodo, o enema de tintura de nogueira, o enema das plantas? Qual é a sua dúvida? Fezes tipo bolinha, mesmo tomando até mais de 2 litros de água. O que pode ser? Alergias e intolerâncias alimentares tardias. E com certeza aí uma deficiência de ácido clorídrico no estômago. Então não tá digerindo as macromoléculas, não tá digerindo o alimento, né? E aí por isso esse alimento tá passando pro intestino delgado inteiro, gerando aí essa inflamação. Vi uma live sua que você prescreve chá e plantas para várias questões de saúde. Você pretende lançar um e-book, um livro com essas orientações? Com certeza, gente. Já está sendo preparado um e-book para várias pessoas aí sobre esse tema e esse assunto, que são os chás e as ervas antiparasitárias, né? Já está sendo preparado. Intolerância ao glúten também tá. Todas as vezes que a gente tem um paciente que tem uma intolerância tardia ao glúten, existe um fator primário que fez aquele paciente desenvolver as intolerâncias. Nunca é o fator secundário, que é o alimentar. Eu já tive um caso aqui, que eu vou até contar para vocês. Hoje é muito comum a gente encontrar pacientes com intolerância à frutose. Não sei se vocês conhecem alguém, mas eu conheço já vários pacientes que desenvolveram a intolerância à frutose, ou seja, não pode consumir nada de fruta, vários legumes não pode consumir por conta dessa frutose. Só um pouquinho, gente. Minha secretária, só um pouquinho. Só um minuto. Voltei. Loucura isso, né? Então voltei. A minha enfermeira tá vindo aqui pra me atender. Então, o que mais? Então, eu tava falando dessas intolerâncias aí, né? E essa intolerância da frutose, o que aconteceu dessa paciente? Essa paciente tinha a intolerância à frutose já há muitos anos, intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Quando a gente fez a desintoxicação, a desparasitação, toda a eliminação dessas toxinas ambientais, solventes, agrotóxicos, pesticida, o que aconteceu com ela? Ela pôde voltar a comer todos esses alimentos. É claro que a gente não volta a consumir esses alimentos diariamente. Então, esporadicamente, ela poderia comer. A frutose, ela pôde voltar a comer todas as frutas novamente. O que ela tinha, na verdade, era um leaky gut causado pelas toxinas ambientais, do que ela fazia uso diário, né? A gente sabe que o solvente, os agrotóxicos, os pesticidas, eles acabam formando esses buracos na nossa microbiota intestinal, né? A Bruna quer saber aqui do enema de café e Lugol. Então, Bruno, o enema de café, ele serve aí para melhorar a capacidade desse fígado, aumentar esses níveis de glutationa no fígado. Então, melhora toda essa resposta inflamatória que a gente tem geralmente no fígado, melhora o processo de metilação, melhora a eliminação dessas toxinas que ficam no nosso fígado. O café, tem uma live minha aqui que fala só sobre os enemas, tá gravadinha. Se vocês quiserem assistir, pode assistir. E o enema de Lugol serve para fazer durante o detox parasitário. A zeólita. Eu sempre identifico assim. Para qual paciente que a gente vai fornecer? Eu nunca uso a mesma conduta com o mesmo paciente, né? Então, geralmente eu testo por Oring teste, que é a técnica do Bidort, e vejo qual que seria a melhor estratégia para poder fazer essa desintoxicação desses complexos organometálicos. O filtro de osmose reversa. Gente, por que eu amo o filtro de osmose reversa? Eu falo que quem tem filtro de osmose reversa nunca mais bebe da outra água. Por quê? Por causa do gosto da água. A gente vê que a nossa água ela tá lotada de flúor, de cloro,
de agrotóxico, tá lotada de vermes e parasitoses. A gente sabe que os nossos filtros não têm capacidade para eliminação dos vermes, por isso que muitas pessoas têm vermes, né? E o filtro de osmose reversa, ele tem essa capacidade de eliminação do glifosato, eliminação do cloro, do flúor, dos metais, dos complexos organometálicos. Tem a capacidade de eliminação também de medicamentos. A gente sabe que todo hormônio que a mulher consome, por exemplo, anticoncepcional, hormônio para tratar aí uma menopausa precoce, tudo isso daí, quando a mulher faz o xixi lá, vai para os nossos afluentes, vai para o sistema de tratamento e quando vai para o sistema de tratamento, não tem um sistema para poder detoxificar esses xenoestrógenos que estão indo para a água. E a gente está bebendo essa água cheia de hormônio, né? Então, isso, se vocês procurarem na internet, tem vários vídeos de médicos, de profissionais que falam sobre a importância da água e o que está sendo despejado na nossa água. E a importância de você escolher um bom filtro, né? Então, se 80% do seu corpo é feito de água, não adianta você consumir aí uma água de um filtro comum. Porque, infelizmente, o filtro comum ele tem carvão ativado, ele vai retirar muito pouco essa quantidade de cloro, de flúor. Eu atendi esses dias uma bioquímica lá de Fortaleza e ela tava me falando sobre a questão da água, que o filtro realmente, ela trabalha no sistema de abastecimento de água de Fortaleza. Ela falou que o filtro convencional, ele não elimina o cloro, não elimina vermes, não elimina metais, não elimina glifosato, não elimina esses hormônios. Então, o sistema de abastecimento não é preparado para eliminar essas coisas. Então, vocês precisam ter consciência de que se seu corpo é feito de água, 80% feito de água, se você consumir uma água de má qualidade, você vai deixar esse terreno biológico o quê? Muito contaminado, né? Então, com meio propício para desenvolvimento de vermes, parasitas, fungos. Então, olha o crescimento de tanta gente aí com várias doenças, né? Doenças autoimunes, candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, tá vindo da onde? Da água que a gente está consumindo, do alimento que a gente está consumindo. Não tem outra via pra gente adoecer, né, gente? Aqui, a G Albuquerque, ela quer um autógrafo. Tá bom, G, eu vou dar um autógrafo pra você. Vamos lá ver quem mais tem de pergunta. A minha explicação sobre o diabetes. Meu filho que tem um tratamento aí para meu filho? Tem sim um tratamento para diabetes do tipo 1. E assim, não sei se vocês já ouviram falar do tratamento daquele, eu tenho até um livro dele, A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva. Eu fiz um curso com ele de Ayurveda quando ele veio para o Brasil. Ele tem um centro de tratamento no Arizona, que chama Tree of Life, que é um centro de tratamento só de diabetes no Arizona, nos Estados Unidos. E ele é médico, trabalha com medicina ayurvédica, né? E ele ensina que através da alimentação viva tem sim como retirar a pessoa do quadro do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e agora a gente sabe que tem a diabetes tipo 3, que é a que acaba desencadeando aí o Alzheimer também nas pessoas. Zeolita. Então, eu não uso zeolita com todo mundo. Eu sempre testo se eu vou usar standard, se eu vou usar premium. Vamos ver. O que mais? Você poderia falar da marca? Então, a minha, pra vocês terem uma ideia, eu sou super desapegada desse negócio de marca, gente. A minha marca, todo mundo pergunta, qual é a marca do seu filtro? Eu nem sei qual que é a marca do meu filtro. Eu acho que chama Diluca. Eu já postei vídeos dele aqui. Eu posso fazer um vídeo dele essa semana e colocar. O filtro de barro também não elimina os parasitas. Qual a diferença do filtro de osmose para o de água alcalina?
Então, na verdade, o filtro de osmose é um filtro de água que elimina todas essas toxinas. O de água alcalina, ele vai deixar a água alcalina, mas ele não retira todas essas toxinas ambientais. Então, não tem essa capacidade de eliminar essas toxinas ambientais, como metais, agrotóxicos, não tem como eliminar esses xenoestrógenos. Então, essa é a diferença. E Aqualife também não tenho. Esse Aqualife eu já tive também, gente. Eu já tive tudo quanto é tipo de filtro, porque falava que era bom, eu ia comprando outro. Hoje eu sigo muito o que meu amigo fala, que é o Alexandre Távola, que é o grande estudioso aí da física quântica, que dá curso, que dá aula, que tem propriedade para falar pra gente aí qual é o melhor tipo de água e por que utilizar essa água, né? A água oxigenada realmente desinfecta os legumes? Então, a água oxigenada, o que ela é? O peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio é uma molécula que nosso corpo já produz e, na verdade, é uma molécula que tem capacidade aí de eliminação de vírus, fungos e bactéria. Então, o peróxido de hidrogênio é muito usado nos tratamentos oncológicos. Então, ele tem, sim, capacidade de eliminação dessas bactérias do alimento. O Aqualife Grupo é bom? Não, não é bom. Compra um filtro de osmose reversa. Você quer tomar uma boa água? Compra um filtro. Purifique é um bom filtro, mas ele não elimina vermes e parasitas e não elimina hormônio também da água. O grande problema não é só hormônio. Você imagina a quantidade de gente que tá tomando remédio para depressão, para transtorno de ansiedade, remédio para, vamos ver, para esquizofrenia, para autismo. Tem um monte de gente tomando muito remédio. Vai tudo para água, gente. A gente tá tomando água com medicamento. O que mais cresce no nosso país aí é farmácia. O restante não cresce, não. Que mais? Eu acho que não tem mais perguntas, né? Será que alguém tem mais uma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Antibióticos. Então, a nossa água tem muito antibiótico. Você imagina o tanto de gente que faz uso de antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor. Quais os sintomas da desparasitação? Depende. Então, assim, eu recebo mensagens, eu acordo sempre mais cedo para os meus atendimentos da manhã, né? Para responder mensagens de paciente. Então, eu recebo mais de 40 mensagens diárias de paciente com foto de vermes, com pessoas passando mal durante a desparasitação, com pessoas eliminando verme. Então, tem gente que passa mal e tem gente que não passa nada, que não sente nada, né? A grande vantagem de você fazer uma desparasitação acompanhado de um profissional que tem o conhecimento da terapia Clark é que se você estiver passando mal, você vai ter um suporte do que fazer, o que fazer e como fazer, né? Porque se você utiliza a desparasitação sozinho, você pode passar mal e você não ter o suporte. Eu recebo muita mensagem aqui pelo Instagram e eu vejo o tanto de gente que passa mal fazendo desparasitação com o simples chá de erva de Santa Maria, né? Então, aqui, ó, tem um monte de paciente aqui que tá aqui e elas passaram mal. Tem várias que já falaram aqui. Então, a Maria Olívia tá em tratamento, passou mal, fazendo desparasitação. Depois eu vou chamar ela. Eu vou chamar a Maria Olívia agora. Vamos ver se ela fala com a gente. Peraí. Maria Olívia, eu vou chamar você. Vamos conversar aqui. Vamos ver se ela responde. Qual o sobrenome do Alexandre? Alexandre Távola. Tô parecendo uma maluca aqui. Oi! Jesus! Não tem problema. A gente tem que ser real. Vida real. Não tem problema.
Então, Tudo, eu chamei gente, você essa para você doutora é contar um pouquinho dessa maravilhosa. desparasitação, né? É importante as pessoas saberem sobre a desparasitação, como ela funciona, se sai verme, se não sai vermes, né, Maria Olivia? Se passa mal, não passa mal. Se a pessoa está muito doente. Eu costumo falar assim para os pacientes. Hoje eu atendi duas pessoas, uma de Fortaleza e a outra de São Paulo, com vários sinais e sintomas de vermes e parasitoses. E assim, nos exames bioquímicos, já dizendo que a pessoa estava cheia de vermes parasitoses. Então, com anemia, com leucopenia, plaquetas baixas, eosinófilo super alterado. E, infelizmente, não tiveram o diagnóstico que estavam com vermes e parasitoses. Falaram que os exames estavam normais, que ela tinha que procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque, infelizmente, não tinha nada de problema no exame dela, só que com muitas queixas. Queixas de dores, dores no corpo, dor de cabeça, cansaço crônico, fadiga e muitas pessoas desassistidas, né? Você foi uma pessoa que me procurou porque você já tinha procurado vários profissionais onde todo mundo olhou seus exames e falaram que estavam normais, não é? Eu falei assim, eu quero saber onde esse povo está fazendo faculdade, que não estão sabendo ler hemograma, que é um simples exame, né? Pois é, eu sou uma paciente que eu costumo dizer que eu sou uma enciclopédia. Isso Quer saber mesmo. da minha vida? Tem vários livros, é uma enciclopédia. Porque até eu chegar em doutora Beth, eu passei por foi um ciclo de 10 anos, desde 2009, caminhando para 11, né? Fui diagnosticada com a doença autoimune grave. Eu fui portadora, eu me considero como ex-portadora hoje de esclerose múltipla, né? Ai, voltou. Voltou? Não sei o que aconteceu. Sumiu eu, cadê? Gente, sumiu eu da tela. Tá aparecendo Eu não aí? estou conseguindo lhe ver. Peraí. Será que virou? Só um pouquinho. Virou. Aí. Vamos lá. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu passei 4 anos da minha vida tomando injeções, né? Aquelas injeções na barriga. Só que chegou um determinado ponto, eu sou enfermeira, não exerço mais, né? Até por conta da doença autoimune, eu não poderia ficar mais naqueles plantões que eu dava de UTI, virava, acordava, passava 36 horas acordada. E aí, pela própria experiência da área de saúde, eu comecei a observar que aquilo não tinha eficácia, aquele negócio, em vez de estar me melhorando, estava me piorando. Então, eu tive um download na minha vida que eu não tinha nascido daquele jeito, eu estava daquele jeito, né? Então, se era uma doença autoimune, se meu sistema imunológico desregulou, ele voltaria a regular de Coisa pra novo. bateria. Começou a minha sina. Aí começou a minha saga, né? Comecei a procurar tratamentos porque eu não aceitei aquele diagnóstico, né? Eu não aceitei que eu tinha aquilo, eu não me sentia pertencente àquele diagnóstico. E aí eu fui, né? Sou do protocolo Coimbra, não sei se vocês já ouviram falar, mas mesmo fazendo o protocolo Coimbra, eu melhorei, foi assim, realmente foi um start muito grande na minha vida, porque assim, realmente me tirou daquele quadro grave, né? Que eu poderia estar sendo encaminhada, apesar da minha esclerose não ter sido assim exacerbadamente grave,
mas me deu aquele start. Porém, eu continuei com vários sintomas. E aí eu fui caminhando, caminhando, caminhando. Parei em vários profissionais, como a doutora Elizabeth falou. E continuava, principalmente com fadigas, muito cansaço, né? Muita fadiga. E aí, aí eu sempre dizia, não, tem alguma coisa errada, já passei. Até teste genético eu fiz, para vocês terem uma ideia. E só tomando suplemento, tomando as melhores coisas e nada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu comecei eu descobri a física quântica. E eu me interessei por doutora Elizabeth, porque eu comecei a ver ela falando da física quântica, da biofísica quântica, né? Eu fui entendendo que tudo começa aí da parte da medicina chinesa também, né? Que tudo começa na mente, como eu tive uma vida também de muito estresse em várias áreas. E aí eu comecei a fazer o download, minha consciência foi abrindo, eu fui entendendo várias coisas. E aí, através da biofísica quântica, que a doutora Elizabeth me chamou a atenção, aí eu comecei a ver ela falando da detoxificação e da desparasitação. Aí, nossa, meu Deus, está tudo encaixando. É impressionante, está tudo encaixando. Então, assim, foi realmente uma saga de muitos anos. E agora, nós estamos finalizando aí a desparasitação. E conta pra ele, realmente... sai ou não sai vermes? Sai. Eu tô impactada. Toda hora eu mando uma mensagem para a doutora Elizabeth. Doutora, olha o que saiu aqui. Eu já tô até com vergonha. Sai coisa que a gente não sabe que verme que é. Horas dá para ver, horas não dá para ver o que é. Então, realmente tem várias classes, né? A gente fala assim, é bom que a histologia aí, né? Porque tem várias classes de vermes, a gente vai aprendendo e vai vendo quais são os vermes que estão ali. Qual que você acha que é esse? Todos os pacientes falam assim. Qual que você tá achando que é esse? Já saiu Ascaris, que pelo meu quadro de doença autoimune, sinusite de repetição, alergias respiratórias. O Ascaris é o principal, eu falo que faz um estrago na pessoa, né? E se você não faz um protocolo de desparasitação do Ascaris, infelizmente você acaba adoecendo com várias doenças autoimunes, recebe o diagnóstico, aí você tem que tomar aqueles medicamentos para o resto da vida. E eu acredito que não seja esse o caminho, né? Eu falo que Deus nos deu o alimento e a planta para que a gente pudesse se curar. Eu acredito que o caminho é sempre de forma natural mesmo, não tem nada de diferente, assim, que a gente imagina, o pior que né? É verdade. E assim, não tem como a gente não dividir com vocês, com as pessoas aqui que estão assistindo a live, todo esse conhecimento, porque são 60 anos de estudo da doutora Uda Clark, onde ela afirma com convicção. Se você procurar vídeo no YouTube dela, tem documentário, tem livros em mais de 10 idiomas. Ela tem 8 livros documentados em mais de 10 idiomas aí, que você pode comprar na internet. Você pode comprar no Amazon, você vai achar os livros dela, onde ela fala sobre a cura de todas as doenças, né? A cura do câncer, tá relacionado a vermes e parasitose. Então, não é algo que eu tô inventando, não é algo que a gente cria na mente, né? Eu tenho uma paciente super querida da Holanda, que ela fala assim, Beth, eu vou nos médicos e levo os vermes para eles me chamam de louca. Fala que eu tô com desequilíbrio, manda eu procurar um psiquiatra, que eu tô doente emocionalmente, que eu preciso me tratar. E assim, saindo os parasitas inteiro e a pessoa fala que é mentira. Eu falo assim, não dá para entender o que está acontecendo, né, na medicina. Eu acho que pularam, acho que essa fase da parasitologia, esqueceram que existia esse módulo
Tipo assim, eu falo assim, são, na verdade, parasitologia na faculdade é uma das matérias mais difíceis, porque você tem que entender os ciclos dos parasitas. Então, o ciclo de uma ameba, o ciclo de uma E é giardia, o muito ciclo de um rápido na ascaris. faculdade, é muito rápido, eles não dão direito. É, Você passa isso, né, um semestre, né? Estudando passa, parasitologia é só. muito pouco, né? É, E é. aí, na verdade, tem que se aprofundar nesse assunto, principalmente quem é da área de saúde, porque muitas pessoas estão sofrendo aí com várias doenças e sem diagnóstico, então ficam perdidas, não sabem para onde vão, ficam Uhum. desassistidas na questão, você não tem nada no exame bioquímico. Na verdade, está alterado o exame bioquímico, só que infelizmente os profissionais não sabem ler esses exames bioquímicos. Ainda tem os exames que estão com as referências laboratoriais completamente desatualizadas, né? Totalmente, Como, totalmente por exemplo, a própria desatualizadas. vitamina D. Com certeza. Totalmente desatualizado do valor que deveria ser realmente. E assim, é importante a gente falar o tanto que melhora após uma desparasitação a nossa disposição. Eu falo assim, quando eu fiz a minha primeira desparasitação, eu tinha muitas doenças, né, gente? Então não é algo, Beth, não tinha nada. Não, eu tinha muitas doenças. É como se tivesse tirado algo do meu corpo, assim, instantaneamente. Eu já melhorei minha energia, eu já melhorei aquele cansaço, aquela fadiga, aquela dor no corpo que eu morria com dor no corpo, dor nos Gente, braços, eu dor vou nas dizer uma pernas. coisa a você. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Os vermes estavam comendo toda a minha comida. Eles estavam me sugando completamente. Doutora Elizabeth começou o tratamento comigo. E antes até de eu começar a fazer a própria desparasitação da Uda Clark, ela já passa outras medicações, que é da biofísica quântica, né? Outros tratamentos conjuntamente. E com esses tratamentos, antes de começar a própria Uda Clark, eu já comecei a ter melhora, porque eu mandava para ela as mensagens dizendo, doutora, eu estou melhor das dores no corpo, estou impressionada, porque comecei a tomar o caldo de ossos. O que é aquilo, doutora? Aquele caldo É. de ossos ressuscita E defunto. assim, ressuscita defunto. E algo simples, barato, dá para você fazer em casa, caldo de osso, gente. Caldo de osso rico em aminoácido chamado glicina. Tem uma eficiência imensa para quem tem leaky gut, doença Muito bom. autoimune, dores no corpo, fadiga, porque ele fecha todo esse intestino que está cheio de buraco. Então, todas O as vezes que a liquigante, gente vê né? uma pessoa com vários sinais e sintomas, quando a gente utiliza aí o caldo de osso, é como se limpasse esse intestino, ou como se fosse um tapete mesmo, Uhum. fechando esses buracos, né? Porque o grande problema é que a maioria das pessoas tem o leaky gut por causa do consumo aí de solvente, de metais tóxicos, né? Detergente. Ai, Detergente tem o quê? doutora, por Solvente, exemplo, vai ferir é, todo o intestino, vai o acabar com sua teste função genético, enzimática. o teste genético que você viu que eu fiz, saiu que eu tinha liquigante. Porém, quem estava me tratando não me dava Te um deu tratamento. glutamina, provavelmente. Glutamina, que Eu aumenta estava usando ácido. glutamina, Deve ter dado glutamina, probiótico, deve ter dado probiótico. probiótico. Deus me livre, a pessoa já tem. Quem tem leaky gut já tem um super crescimento bacteriano intestinal excessivo, de bactérias ruins. Você Ruins. imagina, você dá um probiótico, você vai piorar o seu paciente. Você dá uma glutamina, que é usado É para como se reparar você a mucosa estivesse alimentando as intestinal. bactérias ruins, né? É. E aí, quando você dá uma glutamina para o paciente, a glutamina ela é rica em ácido glutâmico. O ácido glutâmico a gente já produz em excesso e a gente já consome muitos alimentos ricos em ácido glutâmico. Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que muita gente tem transtorno de ansiedade, depressão, Eu tive palpitação, transtorno de insônia, porque ansiedade. toma glutamina. E aí a gente tem que aumentar os níveis de GABA. Hoje os níveis de ansiedade
aumentaram absurdamente. E muita gente não sabe que é de via alimentar, é alimento, gente. Ácido glutâmico tem vários alimentos e começa a desencadear uma inflamação aí, alterando o neurotransmissor, fazendo com que você fique mais agitado, com taquicardia, com arritmia, insônia. Eu conheço pessoas que não dormem 2 horas. E aí você tira probiótico, tira glutamina, tudo que está agitando, porque na verdade usa glutamina para reparar a mucosa e na verdade vai piorar a mucosa intestinal, vai piorar essa hiperpermeabilidade intestinal, não vai melhorar, né? Então, eu gosto muito do caldo de osso, que é algo simples, fácil, barato. Maravilhoso, A pessoa pode fazer em maravilhoso. casa, delicioso. Faz caldo de osso de pé de galinha, pé de vaca. Ah, eu não gosto de galinha, faz de vaca. Por aqui eu não encontrei pé de galinha, só encontrei o pé da vaca, que aqui, né, chama mocotó, né, no Nordeste. Isso. E assim, fora que aumenta a imunidade. Imagina aquela, por exemplo, aquela família que todo mundo toma caldo de osso, que cozinha com caldo de osso. Como que vai ser a imunidade dessa família? Com certeza vai ser uma imunidade maravilhosa. Eu nunca mais deixo de tomar caldo de ossos, nunca mais. Isso mesmo. E aí, pessoal, então, essa foi a história da Maria Olívia, que é uma querida, uma paciente muito querida, que é lá de Salvador. Eu falo que esse povo de Salvador são muito queridos, muito acolhedores. Então, eu falo com ela todos os dias, né, Maria Olívia? O dia que você não me manda mensagem, eu até fico com saudade. Não é verdade? Eu digo, oh meu Deus, tô enchendo o saco de doutora Elizabeth. Jesus! Gente, teve uma pessoa não enche o saco. Eu falo, meus pacientes, não enche o saco, porque vocês estão aqui para aprender comigo e para poder ficar livre de remédio, de dor, de mal-estar, de fadiga. Não é normal viver uma vida doente. Eu já fui assim, né? É igual o dia que a gente teve a nossa primeira consulta, foi de bastante emoção, né? Onde você me falou toda a sua história. 3 e aí a horas gente vê que, assim, na verdade, a sua história foi a minha história. Eu tenho certeza que é a história de várias pessoas aqui que também tem vários sinais e sintomas que a gente relatou aqui e que estão doentes e não sabem um caminho por onde seguir. E a gente está ensinando aqui um caminho simples, caldo de osso, desparasitação, né? Vamos eliminar esses vermes. Elimina o verme e depois me conta quanto tempo de vida você fica mais jovem. Eu falo, depois que eu fiz desparasitação, deu para dar uma rejuvenescida de uns 10 anos. As pessoas acham os vermes ficam comendo tudo nossas vitaminas. As pessoas acham que a gente precisa fazer as coisas mais caras para poder começar, e não precisa de fazer as coisas mais caras. Começa pelo pequeno, aí vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Eu achei uma coisa super importante numa live que você falou aqui, que assim, foi muito legal para mim, porque como eu sou assim, eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero me melhorar, então você vê que eu já providenciei logo, rápido, várias coisas, né? E então, mas quem tem muita ansiedade, às vezes é ruim. E você falou uma coisa super importante. Gente, eu passei 8 anos para trocar tudo na minha casa. 8 anos. Então não foi da água para o vinho, não. Não foi da água para o vinho. Eu fui trocando devagar, vai devagar. Começa com seus cosméticos diários, com que você escova o dente. Vê uma diferença, você vai ver diferença em pequenos detalhes e conforme você vai vendo essas diferenças, você vai investindo cada vez mais na sua saúde, né? Vai colocando devagarinho, depois que aquilo se tornar um hábito, aí você já passa para outro. Aí se torna um hábito, aí passa para outro, se torna um hábito, passa para outro, e assim vai, né? Espera os 21 dias para o cérebro captar aquele hábito. E assim, gente, assim, minha vida tá mudando, porque só de não estar sentindo mais aquelas dores horríveis, porque
eu tive um diagnóstico muito nova e aí eu tive que parar a minha vida, né? Profissional, tive que parar várias coisas assim para cuidar da minha saúde. E por muitos anos eu continuei sentindo essas dores. E essas dores, elas dificultam a gente de fazer qualquer coisa, né? E muitas vezes as pessoas olham para a gente como não está vendo no seu físico, que é uma coisa interna, você que sente, muitas vezes as pessoas não acreditam, né? E isso é horrível para o nosso emocional, é horrível para tudo, né? E você encontrar uma doutora que conseguiu enxergar em você o seu todo, isso para mim é assim, não tem preço, né? Porque, doutora, eu só tenho a agradecer, é muita gratidão que eu tenho por você, porque você conseguiu me olhar lá dentro, você conseguiu me olhar na minha alma, entendeu? Porque você conseguiu enxergar as minhas dores mais profundas, né? De mente, corpo, espírito. Gente, vocês não têm noção da consulta dessa doutora, vocês não têm noção. Vocês só vão ter noção quando vocês fizerem. Porque ela vai Muito querer saber da obrigada. vida de vocês inteira, mas ela vai arrancar a dor de vocês do fundo da alma de vocês. Eu tenho muita gratidão, muita mesmo. E assim, agradeço a Deus, porque, como a gente conversou na nossa consulta, eu cheguei por ressonância, né? Vibracional. Para quem entendedores entenderão, através da física quântica, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito, eu procuro saber, eu procuro entender, né? E assim, a doutora trabalha com a biofísica quântica e é fenomenal também. Ela precisa trabalhar com isso, porque ela precisa trabalhar a nível energético, a nível espiritual, porque tudo vem lá, vem do microcosmos para o macrocosmos, né? Assim, Isso mesmo. você tem que cuidar lá de dentro para o externo estar curado. Isso Então, mesmo. não adianta você cuidar de fora para dentro, né? Do macro para o micro, é do micro para o macro. Então, assim, a gente vai juntando essa entropia psíquica aí, que com um certo tempo ela vai reverberar no físico, porque quando chega no físico, o seu corpo está querendo dizer, ó, estourei. Agora você para, ou então não tem mais jeito, né? Porque já estava lá dentro, ó, reverberando e a gente não percebe. Então vem para o físico que é para você se curar, né? E a biofísica quântica trabalha isso, a medicina chinesa trabalha isso, tudo que a doutora trabalha, tudo. Ela vê o seu corpo, mente e espírito. Ela não trabalha uma coisa só, né? E assim, eu Uhum. tenho muita gratidão, muita E eu mais mesmo. ainda de ter você na minha vida. Eu falo, eu fico super feliz quando você me manda mensagem, me manda foto. Olha o que saiu hoje. Então, eu fico super feliz que eu vejo a sua evolução, a sua melhora, a sua evolução, a sua busca por estar curada. Isso é muito lindo. Isso é É, muito eu lindo. percebi, eu percebi assim, quando eu caiu a ficha lá atrás, né? Que realmente o princípio de tudo é a pessoa querer se curar também, né? Porque não adianta você não querer se curar. Você tem que. É o princípio. Você quer se curar? Tá bom, então vamos lá, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos entender. Porque você tem que, para você querer, para você entender, você precisa querer, né? Então, é isso aí. E a parte daqui, ó, dessas lives maravilhosas, o conhecimento que está sendo passado aí pra gente, né? Uhum, Que já dá uma ajuda e tanto, né? Assim, uhum. eu desejo a você muito, muito, muito mais, tudo em dobro que a vida pode te oferecer, porque a gente recebe o que a gente dá. E como você dá muito amor, você só tem a receber muito amor. Sua linda. Desse jeito eu choro.
É Obrigada. verdade, tô falando a verdade. Tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você confiar a sua saúde nas minhas mãos. Pode contar comigo infinitamente, sempre, tá? Eu falo, encontrar esse caminho que você buscou em todos esses anos aí, nesses 10 anos que te deram um diagnóstico de morte. E hoje você é a mulher mais viva. Eu falo de uma das pacientes que eu mais vi uma transformação realmente e verdadeira, né? De dentro para fora. Eu falo que ninguém cura ninguém, gente. Quem se cura é o paciente. A cura está dentro Verdade. da gente. Eu só mostro o caminho que eu fiz para poder me curar. Então, ela fez isso. Não é verdade? Então você é É uma linda, né, linda gente? porque você conseguiu acessar essa informação, né? Que é a mais linda de querer se curar mesmo, de não aceitar os diagnósticos, né? Ah, eu tenho essa doença. Eu vejo muitas pessoas, eu tenho essa doença. Eu falo, você não tem essa doença. Você está com essa doença. Está. Deus fez você super saudável, você está com essa doença e o que te adoeceu foram todos esses fatores, né? Então eu Uhum. costumo mostrar o que acontece para o paciente. E para mim é lindo ver o meu paciente buscar essa evolução e transformar a sua vida mesmo, física, emocional, espiritual. Eu falo, agora daqui uns dias vai chegar um grande príncipe encantado para você, porque você já está atraindo por ressonância, não é verdade? E isso é Uhum. muito lindo. Eu falo assim, a gente vê uma transformação no paciente, isso pra gente não tem gratificação maior dos nossos estudos, do trabalho, não é verdade? Uhum. A sua missão é linda, doutora. O seu propósito é muito lindo. Eu Então, fico tô. muito feliz mesmo de ver essa transformação sua, tá? Então, quero te agradecer aí por ter aceitado. Eu te chamei na louca que nem te avisei. Eu falei, eu vou chamar outro paciente no outro dia. Eu falo, gente, quem é meu paciente, fique bem vestidinho aqui. Arrume o É... cabelo no dia das lives, que eu vou começar a chamar vocês aqui para dar o testemunho para quem não conhece a desparasitação, a desintoxicação, porque é importante a gente mostrar, né, como tudo isso é feito, como essa evolução na saúde, como que pode ser feita através das plantas, através da física quântica, né? E o como isso, eu falo, é real para qualquer pessoa, porque a pessoa sempre acha que com ela não vai, ela não tem esse merecimento. Nós todos merecemos. Nós Deus todos já fez a gente merecemos perfeito. receber o melhor dessa terra, a melhor saúde, a melhor, eu falo assim, o melhor de tudo. Nós somos filhos de Deus, então a gente está aqui para receber o melhor de Deus. E eu falo que a nossa toda doença, ela não vem para nos adoecer, ela vem para nos curar e para nos transformar, para que a gente possa ajudar as outras pessoas que estão também nesse caminho, que eu falo que eu falo que vivem no cativeiro, né, de doença e não acredita que possa melhorar nunca. Então, eu sei que muita gente que assiste a live acaba se libertando, falando, não, eu vou cuidar da minha saúde, porque ela vê que realmente fez sentido para mim, fez sentido para você, não é verdade? Uhum. Então é E muito assim, bom. hoje eu tô aqui, essa live está sendo até uma oportunidade, porque eu nem gosto de falar em público, e eu tô aqui meio que falando, eu sou meio em esconderijo, mas assim, eu acho que nada acontece por acaso, né? Então, hoje, se eu vim até aqui, é porque eu tinha que estar dando esse testemunho realmente, né? Uhum. Dessa transformação na minha vida, continuo me transformando. Não sei ainda qual é o meu propósito real, porque a gente não passa pelas coisas à toa, né? É sempre
aprendi com minha outra mestre, que é sempre uma deucidência, Aham. né? Não é coincidência, é deucidência. Descendência, é. Então a gente não sabe muitas vezes o porquê, mas lá na frente a gente vai saber. Olha aí o seu propósito, que lindo. Você teve que passar por tudo isso para fazer o que você faz hoje. É, eu tenho É, uma é, paciente que até eu me divirto com ela. Ela fala, Beth, você teve tudo. Eu falei assim, eu tive. E olha que tem live que eu não conto nem 60% das coisas que eu tive. Imagina se eu contasse tudo. O povo ia falar, Jesus amada, ela tava podre. Isso que eu tomava vermífugo, né? Imagina e as quem pessoas nunca olham. tomou. Quem nunca tomou nem albendazol, Anitta, nunca fez uso de nada. Como que tá? Né? Não é verdade? Pedindo socorro. Com certeza. Então, pessoal, quero E assim, agradecer de você ter aceitado o convite, de ter compartilhado a sua história de desintoxicação, desparasitação e principalmente de melhora da sua saúde. Fico muito feliz de poder cuidar de você. Eu falo assim, cuidar da sua saúde. E estarmos juntas compartilhando de todos esses conhecimentos, que eu sei que você me ensina todos os dias, eu te ensino, e é uma troca, né? Eu falo uhum. para o Eu paciente queria que é deixar só sempre uma troca. queria deixar só um recado assim para as pessoas que estão assistindo aqui, que um dia eu recebi um diagnóstico de uma doença muito grave, degenerativa, né? Que quando eu lia no Doutor Google, eu estaria em torno de 10 a 15 anos em cima de uma cadeira de rodas, né? Era o que tinha naquela época. E eu recebi, ou seja, um diagnóstico praticamente de morte em vida. Então, só que o X da questão é que eu não sabia que a minha doença era a minha cura, né? Eu não sabia. Hoje eu agradeço a minha doença que eu tive, né? Eu agradeço porque ela me transformou em vários sentidos. Ela, a sua escuridão é a sua luz. Quando você aprende, quando você toma consciência e aprende, quando você pergunta, o que isso quer me ensinar? O que é que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, assim, um dia eu achei que fosse a minha morte. E hoje, quase 11 anos depois, eu digo, na verdade, ela foi a minha cura, né? É isso. Isso mesmo, que linda você. Fico muito feliz de ver toda essa transformação sua, tá? Muito feliz mesmo, tá? Muito obrigada, doutora. Te amo. Eu também, querida. Você é demais. Eu amo muito você, tá bom? Agradeço por Fica você com ter Deus. compartilhado a sua história aqui, tá bom? Um beijo. E, gente, quero agradecer vocês todos que entraram aqui nessa live meio que surpresa e dizer que outros dias a gente vai estar falando sobre esse assunto. Acho interessante as pessoas que fazem o tratamento compartilhar suas histórias, porque acaba alguém se identificando e querendo também melhorar a sua saúde. Então, a gente está aqui junto para se ajudar, para se transformar, né? E principalmente para evoluir como ser humano, né? E ninguém evolui sozinho. A gente sempre precisa do outro. Então, quero dizer que vocês todos são especiais, de estarem me seguindo, de estarem participando das lives e dizer que eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo toda segunda, toda quarta, toda quinta que eu resolvo fazer live. Então, fico muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui, tá bom? Um grande beijo, um excelente final de noite aí para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, linda. Obrigada, tá? Até mais. Obrigada a você. Obrigada.